noite, pessoal. Vamos fazer a prece inicial? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Fonde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Agora eu gostaria de chamar o Álvaro, palestrante da noite. Alô, estão ouvindo bem aí atrás? Tá? Tá bom. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta a essa casa. Pena que pelos meus compromissos eu não consigo estar sempre aqui, mas é uma casa que eu gosto muito. E nós podemos até pegar essa oração do início, né? Quando ele diz, dai-nos a fé e a razão. É interessante porque existem pessoas com uma fé enorme, mas acabam cometendo erros porque essa fé não está embasada na razão. E existem pessoas com QI, com uma intelectualidade tão grande e falta-lhe a fé, né? Falta o modo de ver com o coração. Quando foi dito, como é que é? Penso, por consequência existo, pensamento naquela época não era apartado de sentimento, como é hoje. Tá? Penso, logo existo, tá? Era o pensar e o sentir, que traduzido lá no grego daquela época, queria dizer pensar e sentir, logo existo. Tá? Porque se nós vamos colocar penso, logo existo, não há necessidade de qualquer sentimento, de qualquer emoção no ser humano. Trabalharíamos nós, então, como uma máquina. Bom, o assunto que eu quero tocar com vocês hoje aqui, de maneira bem simples, de maneira bem razoável, é a reencarnação, que é um assunto muito trabalhado dentro da doutrina espírita. Mas vejam, existem situações
que nós temos que contar que nós estamos vivendo em 2013, tá? E não em 1813. Então é necessário entender que quando o Livro dos Espíritos foi escrito a primeira vez, né, com 800 e poucas perguntas, e depois a segunda vez com 1018 questões, é necessário entender, se nós formos ler lá, a maneira rude da palavra, a maneira forte da palavra, que era a maneira que se usava entre os intelectuais, os professores daquela época, tá? Uma maneira forte de falar, totalmente ligada àquela época em que se vivia. Há também de se notar, tanto no Livro dos Espíritos, na codificação espírita, que a maior parte das comunicações assinadas eram padres, eram bispos, eram papas, eram pessoas ligadas à Igreja Católica daquela época e que já tinham uma evolução espiritual muito grande. Mas também precisamos entender que eles ou usavam a linguagem daquela época ou uma linguagem um pouquinho anterior. De qualquer maneira, uma linguagem forte, partindo do princípio que o cristianismo herdou do judaísmo, infelizmente, a culpa e o medo. As religiões nos vêm tratando dessa maneira há séculos e séculos, desde que Moisés estava lá, tirando o povo hebreu do jugo judeu, do jugo egípcio, tá? Desde aquela época, as igrejas formaram seus seguidores através da culpa e do medo. Por isso, às vezes nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Livro dos Espíritos a questão pagar. E eu digo a vocês que isso eu, Álvaro, estou dizendo, é uma ideia minha, não está nas obras espíritas, mas eu acho que o pagar já pode ser substituído por se responsabilizar. Fazer novamente aquilo que não foi bem feito. Vejam, no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem muito interessante que diz, o Senhor chega àquele que lhe deve e diz, se me pagares a 100ª parte do que me deve, eu dou como quitada a sua dívida. Se me pagares agora a 100ª parte do que me deve, eu dou como quitada toda a sua dívida. Se não pagares agora a 100ª parte, eu te cobrarei até o último centavo. Então vejam, parece um pouco forte, né? Que se o rapaz não tiver o dinheiro para pagar aquela dívida naquele momento, vai ter uma dívida a longo prazo aí muito grande. Ainda mais nós que moramos no Brasil e temos uma mentalidade inflacionária, até parece, né, que existe inflacionária. Até parece que existe inflação nessa passagem, né? Parece que a dívida vai aumentar. Na verdade não é, na verdade ele está dando um desconto. Se você me pagar agora a 100ª parte do que me deve, está limpo, não me deve mais nada. Pagar a 100ª parte não é um desconto, se formos comparar com a dívida toda. Só que é o seguinte, o que é a dívida? A dívida é continuar fazendo as mesmas coisas que fazemos sempre e continuar regando o nosso sofrimento. Essa é a dívida. É eu querer um resultado diferente trabalhando com as mesmas atitudes. Não é possível. Então eu sonho com a felicidade, mas aponto o dedo, quero o mal, tenho sentimento de vingança. Não estou dizendo que quem tem sentimento de vingança é ruim, não. É que é ruim pra gente, tá? Então vejam, a dívida é só isso. Se me quitardes a dívida, a 100ª parte agora, eu te dou toda a quitada o resto. Quer dizer, em vez de aumentar um tempão de sofrimento, se eu fizer um esforço agora e der uma transformadinha na minha vida e trabalhar mais com o amor do que com o egoísmo, do que com o orgulho, significa que pelas novas atitudes, apesar de um esforço grande agora, eu não vou ter mais aquela dívida enorme. Por quê? Porque eu não estou agindo mais daquela maneira. Pedro, na sua segunda epístola, o amor cobre uma multidão de pecados. Então eu mudei um pouco, melhorei.
melhorei o meu amor. Consequentemente, eu não fico mais tendo as mesmas atitudes que eu tinha antes. Aí o que acontece? O resultado é diferente. Eu vou estar mais tranquilo, eu vou estar mais feliz, não é isso? Tá? Então, a 100ª parte da dívida é isso. A dívida é continuar encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, pelos mesmos motivos sempre. A 100ª parte da vida é numa encarnação nós conseguirmos dar todos os passos que não conseguirmos dar até então. Porque conteúdo para isso nós temos, senão não estaríamos aqui, tá? Deus não colocaria para nós um teorema de Pitágoras para ser resolvido, tá? Que é dado lá no 2º, 3º colegial, para um garoto do 1º ano, que mal sabe somar e dividir, tá? Então a nossa vida é coerente e é a razão que traz essa coerência. Então nós temos que ver que às vezes os textos que parecem assim tão bárbaros, que Deus é um cobrador implacável, nós estudamos, tá? No livro 3º, do livro dos Espíritos, nós vemos lá o amor e a justiça de Deus colocados em tudo lá. Para nós, seres humanos, é necessário amor, justiça e caridade. Que a caridade, uma não vive sem a outra. Não existe amor sem justiça e sem caridade. Não existe justiça sem amor e sem caridade. E não existe caridade sem amor e sem justiça. A caridade para nós aqui seria a prática da justiça e do amor, até onde nós conseguimos, tá? No caso de Deus, já fala que Deus é justiça e amor. Não precisa falar da caridade para ele, porque ele já é o amor em movimento. Ele já é todo amor fazendo, tá? Então a caridade, ela já está implícita no amor e na justiça divina. Então veja, estou dizendo isso porque é o seguinte. Eu vou precisar tomar muita água por causa de um remédio muito forte que eu estou tomando. Não vamos pensar que eu bebi, não, porque estou sóbrio. Então vejam, é importante colocar essas coisas, porque através dos processos de reencarnação, nós estamos indo, segundo as literaturas espíritas mais modernas, nós temos a população espiritual que rodeia o planeta Terra 3 vezes maior do que o número de espíritos encarnados no planeta Terra, tá? Então vejam, há uma gama de espíritos no mundo espiritual que não quer saber de vir para cá, a não ser para trazer guerra, para trazer transtornos. Estes estão sendo aos poucos limitados ainda mais no seu livre-arbítrio. Há uma outra quantidade de espíritos que não sabe se querem vir ou não querem vir. Então, dentre esses, nós podemos ter as encarnações impostas, tá? Que são aquelas encarnações que nós não sabemos da sua necessidade, mas os espíritos superiores sabem, e disso nós vamos falar com mais calma depois. Existem aqueles que estão aspirando, tá? Torcendo muito para poder reencarnar, porque já tem consciência, uma certa consciência, de que o trabalho dele feito aqui é que vai dar progresso e sentido à sua vida espiritual. Tá? E tem aqueles que já conseguem sozinhos, apenas conversando com os amigos espirituais, reencarnar e trabalhar a sua missão. São os espíritos missionários, que muitos deles nós vimos aqui na Terra. Tá? Mas vejam, só para dar uma elucidação, vamos supor que uma pessoa, no nosso nível, pessoas comuns, estejam lá no mundo espiritual, trabalhando a ideia da reencarnação. Logicamente, ela não vai estar sozinha, porque se Deus é amor e justiça, mesmo que a justiça seja cumprida na reencarnação, o amor é todo o envolvimento daquele espírito para que possa voltar aqui na Terra. Então nós temos que perceber o seguinte, nós estamos lá, preparando uma encarnação, ou seja, estamos assinando conosco um contrato, tá, das responsabilidades que terei que cumprir na minha vida terrena. Por isso, não é Deus que vai me cobrar. Esse contrato está na minha consciência. Livro dos Espíritos,
onde está a lei de Deus? Na consciência. E não diz na consciência do homem, porque na verdade é na consciência do espírito, encarnado ou não. Porque se a nossa doutrina é dos espíritos, tá? A grande maioria dos espíritos deve saber dela mais do que a gente aqui encarnado. Certo? Então veja, nós estamos nos preparando lá para voltar para a Terra. Então nós temos todo um trabalho montado na nossa cabeça daquilo que precisamos realizar e que sabemos ser importante. É por isso que a nossa consciência pesa muitas vezes, porque quando isso acontece, nós notamos que estamos saindo do nosso trajeto original. Toda vez que estamos saindo do que foi conversado lá no mundo espiritual para ser feito aqui no mundo físico, a nossa consciência pesa. Ela fala, amigão, não foi esse contrato que nós assinamos, não. Nós temos um contrato de trabalho aqui. Então, eu saio, a minha consciência pesa. Tá? Eu volto, a minha consciência fica tranquila. Então, vejam, eu estou para reencarnar, ou nós estamos lá para reencarnar, nós vamos sofrer duas situações um pouco complicadas. Uma é a diminuição do corpo espiritual, para com o tempo ir se adaptando àquela criança que vem, não ao feto em si, mas à criança que está surgindo, tá? E a outra é o esquecimento do passado. E muita gente questiona o esquecimento do passado, mas é necessário entender que quando nós vamos tentar fazer uma regressão, nós sempre perguntamos, será que eu fui o Dom Pedro I na outra encarnação? Eu acho que não seria bom negócio. Mas será que eu fui o Dom Pedro II, que seria o melhor negócio? Será que eu fui, sei lá, a rainha da Inglaterra, a primeira? Será que eu fui um sábio egípcio? Caramba, ninguém vai fazer regressão e vai perguntar, será que eu fui um mouro escravo? Tá? Será que eu fui escravo naquele mundo? Será que eu vim da África para cá e sofri que nem um doido como escravo? Tá? Será que eu fui um dono de escravos aí mudando, que fez o mal o tanto quanto podia? É interessante, nós não queremos ser desse jeito. Mas espera aí. Se o Espiritismo coloca que nós sempre progredimos ou estacionamos, nós não recuamos, significa então que no passado eu não posso ter sido melhor do que sou hoje. Alguém discorda? Tá? Não há possibilidade, se nós evoluímos ou no máximo estacionamos, quando não estamos evoluindo, não há possibilidade de no passado eu ter sido melhor do que fui hoje, do que estou hoje. Então vejam, uma coisa importante. As coisas boas que eu tenho, eu vim adquirindo desde lá do passado, com meus treinamentos nas várias vidas em que tive, tá? Mas as coisas ruins que tem também vêm de lá do passado. Então imaginem, no ano de 2013, eu quero me vingar de alguém e acho meios na justiça, na política, na maledicência, num monte de coisa para me vingar de alguém. Agora imagine, se esse mesmo ser vingativo, usando as armas que nós temos hoje, fosse um ser vingativo em 1500. Tá? Qual era a vingança? Era um tiro na cabeça, era espada, era alguma coisa. Que eram os instrumentos da vingança naquela época. Tá? Então, se nós trazemos conosco a vingança, é porque nos vingávamos de uma maneira mais cruel lá atrás. Estamos agora aprendendo a tentar tirar da nossa mente o espírito de vingança, mas ainda quando nos vingamos, nós temos na nossa cabeça, eu pego aquele picote do pescoço. Mas quando eu sozinho não consigo, eu uso de um monte de subterfúgios. Se eu sou o chefe, eu mando embora. Se eu sou o empresário, eu tento ferrar o chefe. Tá? Se eu sou amigo, eu corto a amizade. Se eu tenho aquela linguinha maravilhosa, eu começo a falar mal e sei que isso vai gerar uma coisa. A gente quer ver uma cidade inteira falar mal de alguém, é só começar. É só começar. Uma vez aconteceu comigo, eu morava ao lado do teatro, e uma vez aconteceu comigo, eu estava lá, naquela época eu ainda bebia, estava lá sentado tomando uma cerveja, e chegou um cara e falou, nossa, fulano fugiu com fulana. Falei, mas não é possível, porque eu saí do banco e eu fui a pé aquele dia para casa,
Encontrei com o fulano, conversei com ele. Encontrei com a fulana, conversei com ela. E logo depois cheguei ali no bar. E aí chegou um cara. Olha, fulano fugiu com a fulana. Provavelmente ele tinha ouvido falar, porque não era verdade. Eu vi que não era verdade. Aí eu falei para a pessoa do bar, falei, olha, tá errado, não é verdade. Eu acabei de ver os dois. Aí o cara que veio, chegou ao bar, falou, então me falaram besteira. Só que uma coisa interessante, o dono do bar, cada pessoa que chegava, ele falava, fulano fugiu com a fulana. Eu falava, meu amigo, eu acabei de dizer ao outro que eu sou prova viva de que fulano não fugiu com a fulana. Tá, entrou outro, fulano fugiu com a fulana. Falei, mas rapaz, eu acabei de falar que o fulano não fugiu com a fulana. Chegou outro, fulano fugiu com a... Peguei minha cerveja, fui embora, fui tomar em casa, pelo menos não estava ouvindo tanta besteira. Certo, então vejam a maldade. A pessoa, surgiu um boato, o outro sabe que aquele boato é errado, mas continua falando. Tá? E depois, às vezes, a gente fala, né, das pessoas que tomam muito remédio, ou que bebem muito, ou que usam droga, ou coisa assim, fala que eles são viciados. Eles não são viciados, eles são dependentes químicos. Vício é falar mal do outro. Um dos piores vícios que nós temos na Terra é falar mal do outro. E falar mal do outro é uma coisa que parece que não desengata nunca. A gente nunca põe em ponto morto. É impressionante. A gente cruza com alguém, ou a gente, ou esse alguém. Olha, você conhece fulano? Conheço. Muito bom, né? Muito bom, mas... E aí começa, né? Fulano, você conhece ciclano? Conheço. Gente boa, mas... E nós ficamos... Agora, às vezes nós vemos a pessoa saindo do trabalho dele, com a marmitinha ali, ainda vestido com uniforme, chegando para casa. Ninguém vai lá e fala, olha, aquele cara, você está vendo que estava bebendo outro dia lá? Está voltando do trabalho hoje como um homem sério, como um homem digno. Tá? Você está vendo aquele cara que teve sua dívida levada lá para o fórum, não sei aonde, aquelas coisas, tá? Está vendo? Conseguiu pagar. Tá tranquilo, tá limpo. Por quê? Por que às vezes nós em Guarulhos, o grupo do qual eu me incluo, não fala do bem, só fala do mal? Tá? Porque o mal está em nós. Aí quando ouvimos Jesus, lemos, né, está escrito que Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, é lógico que não. Jesus diz, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Resolvido, ou é verdade ou não é, pronto. Se eu vou falar, eu tenho que ver. Eu não posso perguntar, fulano falou aqui. Pô, peraí, eu não vi, então eu não levo isso para frente. Simplesmente, tá? Agora, o meu reino não é desse mundo. Claro que não. Olha a maldade de se ficar falando mal dos outros. É maldade grave isso. Às vezes não aconteceu nada. Um doidão aqui sonha com alguma coisa, sai falando que aquilo aconteceu, e nós vamos formando uma onda enorme. Aí aquela pessoa não tem mais saída, tá? A sociedade toda cercando ela por uma coisa que ela não fez. Tá? Isso acontecia muito na Santa Inquisição. Será que nós estamos trazendo isso até hoje? A queima às bruxas, né? Será que nós estamos queimando as bruxas até hoje? É necessário ter cuidado. Gente, o meu reino não é desse mundo, porque o meu reino é de amor. Quando Jesus disse, ele diz do reino dele de amor. Não é possível morar do mesmo lado ou juntos amor e raiva, tá? Amor e punição, amor e vingança. Essas coisas não conseguem coabitar. São coisas muito diferentes uma da outra. Então é lógico que o meu reino não é desse mundo, enquanto esse mundo não chegar a trabalhar com amor. Tá? Então vejam, a gente fala do amor e tem em todas as espécies. Nós vemos na televisão todo dia o desmatamento lá na Amazônia, não é? Todo dia tem alguém desmatando um negócio enorme. Aí a gente vai falar de terceiro milênio, a gente vai falar de um mundo que sai de provação, de expiações e provas, para um mundo de regeneração, onde o bem vai prevalecer e o mal quase não existirá. Mas peraí,
se no terceiro milênio eu estiver morando no deserto, tendo que correr que nem um louco atrás de água, tá um matando o outro para ver o tombo, não mais para ver o tombo, mas para poder chegar antes da comida, chegar antes do que beber. Que planeta de regeneração é esse? Que vai ser mais gostoso do que nós estamos hoje? Então vejam, nós vamos contra a nossa capacidade de ser feliz. Nós agimos de maneira tão egoístas e tão egóicas que puxamos a nossa infelicidade coletiva. E nem notamos isso. Quando uma pessoa fala, futebol, religião e política não se discute, não se discute mesmo em nível de briga, mas se discute sim em nível de uma sociedade melhor. Por que religião não se discute? Porque um tem uma maneira de ver, outro tem outra. Por que nós não escutamos simplesmente a maneira do outro para ver se tem alguma coisa que nos interessa? Ver se me faz mudar de opinião, ver se alicerça a minha opinião. Por que não fazemos isso então? Certo? Mas nós espíritas que sofremos tanto preconceito dos outros, ainda somos preconceituosos com os outros. Mas voltando na questão da reencarnação, que tudo isso tem a ver. Quando nós estamos lá na barriga da mamãe, que já aconteceu tudo, nós estamos num lugar extremamente tranquilo, calmos e tranquilos, Nós somos ali um tubo, a comida entra por cima, sai por baixo, nós não temos que fazer força para nada. Nada. E aí, se a mamãe e o papai estiverem esperando aquela criança com todo amor e carinho, nossa, ele está num paraíso. Mas de repente chega um maluco lá e arranca o moleque dali. E ele fala, tá tudo bem, de repente, entra num negócio que tem que respirar, que tem que comer, que tem que fazer não sei o quê, um monte de necessidades físicas que ele não estava tendo atenção. Então ele começa, logo que ele nasce, ele é egocêntrico. Ele só vê ele no universo, ele tem tantas necessidades que ele descobriu naquele momento, que ele não consegue ser assim uma pessoa tão altruísta. Ele é egocêntrico, só existe ele. Com o passar do tempo, ele vai ficando egoísta, porque ele vai notando que existem coisas e pessoas pro lado de fora. Fora dele, é lógico. Então ele começa, eu quero e eu quero. Essa atitude de egocentrismo e de egoísmo não está errada. É uma situação de sobrevivência. Até hoje, sermos um pouco egóicos e um pouco egoístas também não está errado. Tem horas que nós necessitamos dessas armas para sobreviver, Mas não podem ser maior que as armas opostas, maior que o altruísmo, maior que a concepção de um ser superior. Aí, de repente, então, quando a gente vai crescendo e todo atrapalhado com essa gama de propaganda em cima da gente, um consumismo horrível, uma coisa que nós estamos valendo o que temos e não o que somos. Antigamente, até brinco isso em quase todo lugar, quem usou conga, quichute, bom, quem usou, naquela época a gente usava um conga, mas ele era um conga. Quem valorizava o conga era o homem que o usava. Eu não precisava comprar um tênis de 5 mil reais para poder dar valor a mim mesmo. Vejam, eu não estou dizendo que quem pode não compra. O que eu estou dizendo é que às vezes eu vou deixar o meu salário inteiro num negócio que vai me dar nome por 3 dias, porque ele pode ser roubado, ele vai ficar velho, ele vai sujar. Então nós temos que tomar cuidado. Só uma observação. Aqueles que usaram conga, bamba, tênis, quando eram garotos, depois a gente se reúne ali atrás, para começar a fazer umas orações. Nós já estamos mais perto do outro lado do que desse. Então vejam, aí nós pegamos aquele mundo, aquele mundo daquela maneira. Depois do egocentrismo e do orgulho nasce o do egocentrismo e do egoísmo nasce o orgulho, ou seja, um escudo onde eu defendo as minhas necessidades, Então, se alguém vem falar alguma coisa contra a minha maneira de ser egóica, peraí, você sabe com quem você está falando? A frase, o Mário Sérgio Cortella coloca essa frase como a frase humana mais arrogante. Você sabe com quem você está falando? Eu não faço nem ideia. Entendeu? Como é que eu tenho que saber com quem eu estou falando?
Tá? Então vejam, essa coisa potentosa, arrogante, orgulhosa, ela está protegendo uma personalidade normalmente muito doente com o egoísmo e o egocentrismo. Então, o que é o egocentrismo? Eu não elejo um poder superior a mim. Tá? Eu não me coloco humildemente, tá, logo abaixo de um poder superior a mim. Nós podemos chamar de Deus, de Jeová, pode dar o nome que quiser, desde que seja um poder superior a mim. Desde que a última tomada de decisão, quando eu não souber mais o que fazer, eu possa entregar. Ó, meu poder superior, ou Deus, como quiserem chamar, eu fiz tudo que dava, agora não deu, agora dá um jeito aí, né? Eu já não sei mais o que fazer, esgotei minhas possibilidades. Eu não tenho um poder superior e acho que a minha ideia tem que prevalecer no mundo. Consequentemente, eu sou o dono do mundo. E aí eu me torno egoísta. Egoísta é aquela palavra que diz: você tem dinheiro, mas não divide com ninguém, seu mão de vaca. Não é? Pode ser também uma maneira de egoísmo, que eu posso ter tanto dinheiro, não divido com ninguém, aí morro no dia seguinte, o caixão não tem gaveta, e para quem vai ficar aquele dinheiro? Vai ficar uma doideira. Mas vejam, egoísmo também, nós vemos a placa pare, tá? Mas às vezes para adiantar da hora eu passo na placa pare. Nós vemos o sinal vermelho, mas talvez pelo adiantado da hora eu passo no sinal vermelho. Nós estamos na estrada, nós vemos as duas faixas amarelas bem no meio da estrada, tá? Elas estão lá implícito, não pode passar nem daqui, nem para lá, nem de lá para cá. Mas nós vamos e passamos. Ou seja, nós não cumprimos, ou a maioria de nós, um grupo no qual eu me incluo, não estou generalizando, não cumprimos regras básicas de convivência. Regras básicas de convivência. Aquelas faixas estão lá na estrada que é para um carro não ficar batendo de frente para o outro. Um vai pela direita, o outro também pela direita, para ninguém bater. A placa pare está significando que o outro que está passando tem preferência. O sinal vermelho mostra que a preferência é do outro. Mas nós detestamos quando a preferência é do outro. Nós adoramos quando a preferência é nossa. Tá? E se alguém faz alguma coisa errada, na nossa preferência, aí a gente enfia a mão na buzina. Quer ver um lugar interessante que quebra a buzina? Quebra a buzina de tanto usar. Fila dupla na frente da escola. Tem carro estacionando aqui, carro estacionando aqui. Aí eu venho com o meu carro, paro na frente da escola, abro a porta para o meu principezinho descer. Dali 2 carros na frente tem uma vaga. Mas eu tenho pressa, mas o meu menino não pode andar até ali. E o pessoal de trás está esperando. Aí um dia eu erro o caminho, chego 3 minutos atrasado e tenho aquela fila de pessoas para recolher o seu principezinho e ninguém quer estacionar 2 carros na frente. Aí eu meto a mão na buzina até estourar. Certo? Por quê? Porque ir contra a lei valeu para mim, não vale para os outros. Tá? Eu aceito que eu faça errado, mas não aceito que o outro faça errado. Como o reino de Deus pode ser do mundo dele? Não é possível, não é possível. São coisas simples. Se nós, as leis mais comuns de sobrevivência, de estarmos juntos, de manter uma sociedade ativa, nós não conseguimos cumprir, como é que nós vamos trabalhar com o reino de Deus, onde o amor e a justiça fazem parte de tudo, e a caridade é o móvel desse amor e dessa justiça? É muito complicado. Mas vejam, a gente reencarna. Quando nós vamos reencarnar, só um exemplo de reencarnação, de formação do corpo. Vocês conhecem aqueles, como é que chamavam os negócios de mergulhar antigo? Que tinha um capacetão enorme assim? Escapando. Uma roupa super pesada, né? Então, a pessoa, ela colocava uma veste por cima para defendê-la do escapando. Aí ela colocava o escapando por cima, porque era muito pesado, e o escapando descia lá no fundo do mar. Se não fosse pesado, não descia, tá? Mas quando estava no fundo do mar e o escapando estava pegando alguma coisa, quem é que estava pegando? O escapando ou o mergulhador? Era o mergulhador, dando a ordem para o seu braço, usando o escapando. Aqui na Terra não tem muita diferença. Vamos supor que lá no mundo espiritual nós fôssemos com esse corpo leve, tá? Aí eu tenho que entrar no escapandro,
preciso de uma coisa que me molde, para que não haja, que não machuque o escafandro com o espírito, e preciso de um corpo pesado para estar lá no fundo do mar. É o mesmo que ocorre com a gente aqui na Terra. O espírito moldado pelo seu espírito, perispírito, ocupa um corpo mais denso e está aqui na Terra fazendo o seu trabalho. Se um dia aquele escafandro que aquele homem usava quebrar, não der mais para usar, ele simplesmente vai sair do mar, tá? Vai trocar de escafandro e vai voltar lá fazer o seu trabalho. É assim conosco. Uma roupagem física não aguentou mais, a gente vai dar uma recarga e volta a usar a roupagem física, que é o nosso escafandro aqui na Terra. Tá? Então vejam, isso é só uma questão assim para dar uma lucidez. Mas vamos pensar uma escola, um colégio interno. O colégio interno está afastado da sociedade, da cidade lá, vamos supor, mas tem pessoas que circulam por todo lado. Aí o menino de 7 anos, a mãe diz, Pedrinho, você vai para a escola. Mas de jeito nenhum. Mas nem morto. Tem 7 anos, eu quero brincar com meus amigos, eu quero jogar bola, eu quero fazer. Estou aqui com a minha família, com as pessoas que gostam de mim. Ele não sabe da necessidade de ir para a escola, porque ele não entende ainda o que vai acontecer lá na frente, quando ele for formado e estiver prestando serviço à sociedade também. Isso é o amor sublimado, tá? Então, o que acontece? Mamãe e papai pegam o filhinho e levam na escola. Reencarnação compulsória, reencarnação colocada ali, precisa, tá? Onde o menino não teve escolha. Aí ele vai para o primeiro ano, veste o uniforme do primeiro ano, dentro daquele colégio interno tem desde o primeiro ano até o PhD, até lá a última condição do estudo, tá? Então ele vai no primeiro ano. A escola já tem vários graus e já tem lá os doutores, mestres, PhD, tudo lá em cima. Tá? Então a criança vai e ela vai começar a trabalhar em conjunto com outras crianças e tendo seus espíritos protetores lá na frente, né, que aqui na Terra, os professores que levarem a sério o seu trabalho, sabem que eles estão ajudando essas crianças a descobrirem o mundo. Hoje em dia o professor já não é mais, né, o detentor da verdade e aquela criançada ouvindo. Hoje é necessário que o professor faça as crianças aprenderem o mundo, porque o mundo tecnológico está passando, né, no mundo dos livros. Eu acho, por exemplo, o Machatice, quebra um bom galho, né? Eu tenho um tablet, por exemplo, com todos os livros que eu preciso ler ali dentro. Mas eu ainda não consigo fazer isso. Eu posso ter o livro de papel, eu prefiro ter o livro de papel, fazer as minhas anotações como sempre. No tablet eu confesso que tenho uma certa dificuldade. Mas vamos supor que eu vá dar uma aula e precise levar 15 obras, fica mais fácil o tablet, não tem nem dúvida. Então nós temos que interagir com os moços, com as crianças de hoje, dentro da realidade de hoje, não na nossa realidade, lá de quando eu tinha 10 anos. Eu estou com 52 hoje. O mundo dos menininhos de 10 anos é totalmente diferente do meu. Eu também tenho que aprender com eles para poder haver uma interação. Tá? Mas então vejam, no primeiro ano eu vou lá, encarnação compulsória, os meninos vão lá e passam de ano. Passaram de ano, voltam para casa, tiram o uniforme da escola, deixam lá e voltam para casa. Voltam para casa e estão com seus familiares, com seus amigos. É assim no mundo espiritual. Quando para lá voltamos, encontramos a nossa família, que é fundada no amor, no coração, no carinho, na paz, no querer bem. Depois, essa mesma família, se no segundo ano eu ainda não estou querendo para a escola, essa mesma família amorosa vai me dar outra encarnação compulsória. Você está no segundo ano, tem que ir para a escola. Aí eu vou então, pego o uniforme do segundo ano, vou numa classe diferente, ou pode ser Austrália, Brasil, Paris, Mongólia, tanto faz. Nós vamos estar na classe que for necessária, rico, pobre, homem, mulher, tá? Então nós vamos estar na classe que está de acordo com o nosso estágio evolutivo. Aí os meninos vão, passam para o terceiro ano, ainda bobinhos, ainda ingênuos.
voltam para casa, terceiro ano. Eles falam, não, mamãe, eu acho que já posso estudar. É até gostoso, nas férias eu tenho vontade de estar lá com os meus amigos. Então ele volta para o terceiro ano. No terceiro ano, quando ele volta, ele vai encontrar os amiguinhos, vai colocar um uniforme novo, vai estar numa classe nova e vai começar os seus estudos. Professores novos, então todo mundo interage. Vocês já pensaram hoje, um professor particular, o dia inteiro com um garoto, 3 vezes por semana? Além do garoto não conseguir ter a mesma rapidez de aprender, ele vai ter a visão de mundo de um único professor. Ele não vai ter a visão do mundo nem de vários mestres e nem da interação dele com o mundo. Por isso que a reencarnação é necessária, para esse tipo de interação. Aí então no terceiro ano, uns ficam naquele grupinho de quero passar de ano, vão lá, estudam, e outros entram naquele grupinho de quero pular o muro. Eu quero ver o que tem lá fora. Às vezes pode ter um pipoqueiro legal, vendendo pipoca. Às vezes pode ter um pipoqueiro mais legal ainda, vendendo droga. Então vejam, nós vivemos essas situações. Os que querem, os que não estão preocupados com a sua evolução, largam. Mas aí o que acontece? Acabou o ano, voltam para casa. Aqueles que foram bem, voltam tranquilos. Oh, que bacana, estão bem recebidos em casa. Aqueles que foram mal, já voltam para casa com medo. Sabedores que vão tomar um puxão de orelha. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então ele sabe o que está acontecendo, já vai voltar daquele jeito. Mas e no ano seguinte? No ano seguinte, aquele que passou pelo terceiro ano, veste uma nova roupa, vai para uma nova sala e começa todo estudo de novo, um estudo diferente, mais avançado. E aquele que preferiu pular o muro, preferiu matar aula, tá? Ele vai voltar na mesma classe velha, com o mesmo uniforme velho, pode não ser exatamente o mesmo, mas já um uniforme roto, tá? E vai ter que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Se ele repetir o terceiro ano novamente, ele vai fazer tudo de novo. Se ele ficar repetindo o terceiro ano, o amigo dele vai ser doutor, vai ser já um espírito iluminado, vai ser alguém. Veja, eu estou falando de escola aqui num nível espiritual. Eu não estou querendo dizer aqui que quem é doutor na escola nossa aqui, oficial, é melhor ou pior do que alguém que não o seja. Tá? Eu estou dando um exemplo de sequência. Então vejam, por isso que está escrito, mandai-o ao fogo do inferno, onde haverá choros e ranger de dentes. Qual é o fogo do inferno? É repetir tudo de novo aqui. É saber o que vai acontecer, saber a dor que eu vou ter e continuar optando por essa dor. Tá? Que ele vá para a prisão, onde haverá choro e ranger de dentes. Qual é a nossa prisão? É um corpo atrapalhado pelas nossas ações do passado. Tá? É a nossa consciência não conseguir abranger o mundo. Certo? Então vejam, a reencarnação nada mais é do que isso. É essa volta à escola. A volta é o prazer do uniforme novo. É o prazer da classe nova. É poder sair daquele lugar e se encontrar com os amigos do coração, com a família do amor, e estar bem. E saber que vai voltar para crescer. A reencarnação não é uma coisa horrível. A reencarnação é o perdão de Deus para nós. Nós não vamos nem para céu, nem para inferno, em lugar nenhum. Céu é onde existe alegria e felicidade. Inferno é onde existe dor e infelicidade. E isso é a nossa consciência que mostra qual é uma coisa e qual é outra coisa. Então, gente, cabe a nós espíritas, sabe, eu não posso dizer nem que eu tenho conhecimento de espiritismo. O que eu estou falando com vocês aqui é do pouco que eu sei e tento entender essa maneira bem simples. Porque cabe a nós a busca pela felicidade. Ninguém foi colocado aqui para sofrer. Isso é medo e culpa que as religiões trazem e precisamos trabalhar isso. O reino de Deus pode ser desse mundo a hora que formos amorosos e justos. Tá? Mas o reino de Deus vai estar aqui a hora que formos amorosos e justos. Ah, mas eu sou e o outro não é. Tudo bem. O ano que vem eu estou na 4ª série e o outro está no 3º. O que ele quer ser é problema dele. O que eu quero ser é problema meu. Ninguém é responsável pela minha felicidade ou infelicidade a não ser eu mesmo. Tá? Para a gente encerrar, então, eu gosto sempre de ler no final uma coisa que eu peguei na internet, que é do Chico Xavier,
que possa valer então como a nossa prece de encerramento. Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito e não te via, e pensava comigo mesmo, será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentara te encontrar nas religiões e nos templos, tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes, pastores, oradores, também não encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado, descri. E na descrença te ofendi, e na ofensa tropecei, e na queda senti-me fraco. Fraco procurei socorro, no socorro encontrei amigos, nos amigos encontrei carinho. No carinho eu vi nascer o amor, com o amor eu vi nascer o mundo novo, e no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E em recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxerguei, que dentro de mim é que tu estavas, e sem procurar-te, foi que te encontrei. Boa noite a todos.